Graça e paz, irmãos. Amém? Está animado em estudar mais uma vez a Bíblia? Bom demais, né? Graças a Deus, irmãos. Vamos ler então o nosso texto hoje, que é Juízes, capítulo 9. Hoje nós vamos ver a ambição, né, de Abimeleque, filho de Gideão. Vamos ver que Jotão, né, um dos irmãos dele, vai condenar a atitude dele, né, com uma parábola que ele usa. Depois nós vamos ver que revolta contra Abimeleque, e por fim vamos ver Abimeleque vencendo Gaal e a morte de Abimeleque. Tudo isso nós vamos ver nesses 57 versículos. Se os irmãos que estão aí, viu, naquele meio lá, quiser vir para cá, irmãos, o ar ali não está ligado hoje não, tá? Só para vocês virem para cá mesmo. Se os irmãos quiserem vir mais para cá, tá vendo aí das irmãs para lá, não estou ligando esse ar, é exatamente para os irmãos, né, ficar mais pertinho de nós e junto a gente compartilhar melhor, né, da Bíblia Sagrada. Quero dizer que os irmãos têm oportunidade, viu, irmãos, durante o estudo, de perguntar sem problema nenhum, tá? Pode perguntar, podemos juntos, né, aprender, né, mais alguma coisa que a palavra de Deus tem para oferecer. O que é importante, tá, irmãos, no estudo de quinta-feira, os irmãos leiam o capítulo, mas lê o capítulo assim, prestando atenção, o que está narrando o assunto e que lição a gente pode tirar desse texto, tá? Esse estudo de quinta-feira, ele é para isso, tá? Não é para você ficar pensando em aprofundar teologicamente, para isso não. Para isso a gente tem que ter um curso de teologia na igreja para aprofundar. Esse estudo é para você tirar a lição da Bíblia Sagrada para a sua vida. Então, quando a gente lê o capítulo, você tem que prestar atenção assim, o que está acontecendo ali, né? Como Deus está agindo ali naquele capítulo, e depois você vai aprender que lição eu tiro desse texto para eu aprender, né, para a minha própria vida. Amém, queridos? É isso que a gente tem que fazer com a Bíblia, porque a Bíblia nem sempre vai dar para nós todas as respostas. Talvez você pode pensar o contrário. Mas na Bíblia tem resposta para tudo. Sim, mas nem sempre ela vai dar para você a resposta. Muitas vezes a palavra de Deus, ela vai te dar lição, vai mostrar para você a lição, as consequências, né, de uma atitude, as consequências de uma escolha. E aí a gente vai pegar aquilo, porque a maneira de Deus trabalhar, eu já disse para os irmãos aqui, isso aí é para a gente aplicar na vida. A maneira de Deus agir é padrão. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Isso quer dizer que Deus tem um padrão dele. Quando você descobre o padrão de Deus, você descobriu como Deus age. E se você descobriu como Deus age, você sabe como Deus vai agir com você, a seu favor, contra, o que ele vai fazer. Amém, irmãos? Os irmãos concordam com isso? Deus tem um peso e uma medida. Quando ele viu que Adão pecou, ele mostrou ali que ele tem peso e medida. E é desde lá até hoje, será eternamente, Deus não vai mudar. É isso que quer dizer que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Tem gente que pensa, mas Deus agiu assim, depois que ele agiu diferente. Se você for notar, o padrão que Deus age é de acordo conosco. De acordo com a nossa atitude, ele tem uma resposta. E a resposta dele é igual para todo mundo. O branco, o negro, o rico, o pobre, né? Enfim, o que estudou muito, o que não estudou, Deus tem um padrão, né, de resposta. E é isso que importa para nós, tá, irmãos? Aprender aqui na quinta-feira, é isso que o nosso desejo do nosso coração para que todos aprendam dentro da Bíblia Sagrada o padrão que Deus age. E é por isso que nós estudamos a Bíblia toda. Por isso nós estudamos o Novo Testamento todo, estamos estudando o Velho Testamento. Há quem pense, mas estudar Velho Testamento, ali está desenhado, escrito o padrão de Deus, como é que Deus age. O Novo Testamento, não sei se vocês notaram, o Novo Testamento traz para nós, de Mateus para lá, traz uma outra escritura de Deus, mas totalmente diferente da história do Velho Testamento. É um complemento do Velho, é ou não é? É Deus continuando a sua história de relação com o homem, cumprindo em Cristo Jesus a promessa lá de Gênesis, que ele enviaria aquele, né,
do fruto da mulher, que ia esmagar a cabeça da serpente. Então a gente vê no Novo Testamento a sequência. Então, se é a sequência, é a continuidade, nós não podemos menosprezar o Velho Testamento. Temos que estudá-lo e muito, para a gente compreender o padrão de Deus, como Deus agia no Velho Testamento, e da mesma forma o Senhor vai agir conosco, porque o padrão de Deus é o mesmo. Pense em Velho e Novo Testamento como se fosse um prédio. Pense no Velho Testamento, nos livros de cá, antes de Mateus, como a primeira parte de um prédio. Tem ali a fundação e os primeiros degraus, os primeiros andares. E pensa no Novo Testamento como a metade do prédio para cima. Para nisso e pense. Tem como a metade para cima, que nós estamos chamando aqui de Novo Testamento, viver, ou melhor, existir, a metade de um prédio para cima existir, sem a metade para baixo? Tem jeito? Então, queridos, é isso que eu quero que os irmãos compreendam. Por que estudar a Bíblia Sagrada toda e por que estudar o Velho Testamento com tantas histórias de guerras, de pecado, de traição, de blasfêmia, de morte, de sangue. Por quê? Porque, na verdade, querido, não adianta a gente ir lá no Novo Testamento e começar a ler aquilo e repetir frases e versículos do Novo Testamento sem conhecer a fundação. Como é que isso tudo surgiu? Tudo surgiu do relacionamento de Deus com Adão, lá no Velho Testamento, lá em Gênesis. Dali para cá, querido, Deus foi construindo a história dele com o homem e que vai culminar com as revelações de Apocalipse, que nós já vimos, é claro. Por isso Deus pôs em nosso coração começar no Novo Testamento, para os irmãos já terem a noção da história da graça de Deus, para a gente depois ir para o Velho. Então o que vai acontecer é a conclusão de tudo em Apocalipse: um novo céu, uma nova terra, num lugar onde não vai haver mais choro, nem ranger de dente, fim do sofrimento, para aquelas pessoas que receberam Jesus no seu coração e aceitaram o sacrifício de Cristo, e aí a condenação eterna para aquelas pessoas que rejeitaram o Filho de Deus. Pronto, fechou a história linda de Deus conosco. Amém? Então vamos ler Juízes capítulo 9. Preste atenção então em duas coisas. O que está acontecendo no texto, né? A história, né? Como Deus agiu, e aí a gente tira as lições para a nossa vida de hoje. Por isso que a Bíblia é poderosa para falar com qualquer um de nós. Se todos nós aqui prestar atenção, qual é a história que está acontecendo, como Deus agiu aqui, e tirar a lição, você vai ver que Deus vai te falar nesse capítulo. Agora, se você sentar no banco, escutar a leitura e nem acompanhar, e nem entender como Deus agiu nesse texto, e a lição que você tira para a vida, você só vem na igreja hoje, perdeu o seu tempo. Por isso que eu te chamo a atenção para essas duas coisas. Qual o assunto? Como Deus agiu, arranca a lição daí, e aí você vai sair muito edificado. Vamos lá. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e disse a eles e a toda a geração da casa de sua mãe, de seu pai, de sua mãe: perguntai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, quem é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que só um homem domine sobre vós? Lembrai-vos também de que eu sou o vosso osso e vossa carne. Então os irmãos de sua mãe falaram a respeito dele a todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, com as quais Abimeleque alugou uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Mas Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho da coluna que está perto de Siquém. Quando foi avisado disso, Jotão foi, pôs-se no cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou: ouvi-me, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei. Disseram a oliveira: reina sobre nós. A oliveira, porém, lhes respondeu: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: venha reinar sobre nós.
A figueira, contudo, lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem e reina sobre nós. A videira, porém, lhes respondeu: deixaria eu meu vinho que alegra a Deus e os homens e iria dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Agora, se é que em verdade, em sinceridade, procedestes fazendo rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme o seu merecimento, porque meu pai pelejou por vós, arriscando a vida, e vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a família de meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho da sua escrava, fizestes reinar sobre o cidadão de Siquém, porque é vosso irmão. Se, pois, em verdade e sinceridade procedeste com Jerubaal e com a sua família hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele alegre convosco. Do contrário, saia fogo de Abimeleque e consuma o cidadão de Siquém e a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, e consuma Abimeleque. Então fugiu Jotão para Beé, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um espírito mau entre Abimeleque e o cidadão de Siquém, os quais procederam traiçoeiramente contra Abimeleque, para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, como também o sangue deles, recaísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre o cidadão de Siquém, que lhe ajudaram a matar a seus irmãos. O cidadão de Siquém puseram contra ele homens sobre os cumes dos montes para emboscar e assaltar todo aquele que passava pelo caminho. E contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. Saíram do campo, colheram uvas, pisaram as uvas e fizeram festas no templo de seu Deus. Enquanto comiam e bebiam, amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque, quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é filho de Jerubaal? E não é Zebu, seu oficial? Servi antes aos homens de Emor, pai de Siquém. Por que razão serviríamos nós a Abimeleque? Se este povo estivesse sob o meu comando, eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: conclama o teu exército e saí. Ouvindo Zebu, o governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, acendeu-se a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra ti. Portanto, levanta-te de noite, tu e o teu povo que tiveres contigo, e ponde-vos em emboscada no campo. Pela manhã, ao cair do sol, ataca a cidade, saindo contra ti Gilgal e o povo que tiver com ele, fazendo-lhe como puderes. Assim levantou-se de noite Abimeleque e todo o povo que com ele havia, e puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava parado à entrada da porta da cidade, quando Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantou das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: olha, desce gente dos cumes dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: a sombra dos homens vês por a sombra dos montes vês por homens. Gaal, porém, tornou a falar: olha, desce gente do meio da terra, e uma tropa vem pelo caminho do carvalho de Meonemim. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que desprezastes? Saí, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal à vista do cidadão de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e muitos caíram mortos até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou com Arumá e Zebu, expulsou a Gaal e os seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, o povo saiu ao campo e Abimeleque foi avisado disso. Tomou o povo e o repartiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Quando viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e o feriu. Abimeleque e os que com ele estavam avançaram e à entrada da porta da cidade.
enquanto os dois grupos avançavam sobre todos os que estavam no campo e os feriram. Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e a tomou. Matou o povo que nela havia, destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ouvindo isso, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza, na casa de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Subiu Abimeleque ao monte Zalmon, ele e a todo o povo que com ele estava, e tomando um machado, cortou um galho de árvore que levantou e colocou sobre os ombros. Disse ao povo que com ele estava: o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo também. Cada um cortou o seu galho e seguiu Abimeleque. Os galhos foram empilhados juntos da fortaleza, que foi incendiada com os que nela estavam, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, onde todos os homens e mulheres, todos os cidadãos da cidade se acolheram. Fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. Abimeleque veio até a torre e a atacou, mas ao chegar-se ele à porta da torre para incendiar, certa mulher lançou uma pedra superior de um moinho sobre a cabeça dele e lhe quebrou o crânio. Então ele chamou logo o moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo os homens de Israel que Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Desta forma, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. Assim, a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Amém, queridos? Obrigado, Deus, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Te agradeço pela porção da Tua palavra que acabamos de ler. Pedimos o Teu Espírito Santo que encontre aqui nesta noite corações humildes, mentes dispostas a ouvir a Tua voz. Que a lição da Tua palavra nesta noite crie raiz em nosso coração e crie em nós um coração puro, santo e reto e temente a Ti, ó Deus. Obrigado mais uma vez pela Tua fidelidade. É o que nós Te pedimos agora. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos. Presta atenção então, nós lemos. Eu até li rápido, porque são 57 versículos. Mas você prestou atenção no que acontece nesse texto? Se você prestou atenção, muito bom. Agora, como Deus agiu neste texto em resposta ao que aconteceu? Melhor ainda. Aí você já pode tirar a lição. É padrão, é como Deus usa, é como Deus faz. Eu vou então falar para você em 2 slides apenas, tá? Os irmãos que estão acompanhando conosco o texto da Bíblia Sagrada, notaram que nós estamos já no capítulo 9, e agora Abimeleque, irmãos, é filho de Gideão, que recebeu o nome de Jerubaal, tá? Obrigado, irmão Anderson. De beber uma aguinha aqui para melhorar. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é: Abimeleque, que é o moço central dessa história, é filho de Gideão, que morreu no capítulo anterior. Gideão recebeu o nome de Jerubaal, porque ele destruiu o altar de Baal do seu pai, e o povo, então, de Israel, deu para ele o nome de Jerubaal. Capítulo 6, versículo 32, mostra para nós quando mudaram o nome dele, né? Se vocês notarem, está escrito assim, capítulo 6, verso 31 e 32. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele, Joás, que era o pai dele: defendereis Baal? Havereis de livrá-lo? Qualquer que por ele lutar, ainda esta manhã será morto. Se ele, no caso, se Baal fosse Deus, poderia defender-se a si mesmo quando alguém lhe derrubar o altar. 32. Pelo que, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, porque derrubou o seu altar. Então, queridos, isso é importante você saber. E Abimeleque é filho de Gideão, que recebeu o nome de Jerubaal. Gideão já morreu, portanto Jerubaal já morreu. Abimeleque é um dos filhos de Gideão. Gideão teve 70 filhos,
com várias mulheres, e teve Abimeleque com uma concubina, com uma escrava, tá? O que está acontecendo aqui no capítulo 9, então, para os irmãos entenderem melhor? No capítulo 9 está acontecendo que esse filho de Gideão, chamado Abimeleque, tem no seu coração a ambição de se tornar rei de Israel. Os irmãos sabem, eu vou perguntar para os irmãos, quem foi o primeiro rei de Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul foi o primeiro rei que Deus indicou, porque nós acabamos de ver aqui que Abimeleque se atreveu a ser rei. E o nome Abimeleque, no hebraico, significa meu pai é rei. Até o nome que Gideão pôs no filho dele, era com pretensão dele ser rei. Apesar que os irmãos no capítulo, que estiveram aqui semana passada, viram que no capítulo 8, quando Gideão venceu os midianitas, o povo logo quis que ele governasse sobre eles. Capítulo 8, versículo 22 para baixo mostra isso. E aí Gideão vai e diz para eles que nem eu nem meus filhos vão reinar sobre vós, porque quem vai reinar sobre vós é Deus, porque Deus é o rei de Israel. Isso está no versículo 22, 23 e 24 do capítulo anterior. Mas na verdade eu disse para os irmãos que apesar de ele falar isso, ele já agiu como rei, porque logo depois ele pediu o despojo, pediu das riquezas da nação que eles tinham vencido, e com aquelas riquezas ele construiu um éfode, uma roupa sacerdotal de ouro, e com aquilo ali, queridos, com aquela roupa sacerdotal que ele fez, ele acabou criando um ídolo que ele adorou, e Israel adorou, e levou Israel ao pecado, à morte, à tristeza, e Deus desagradou dele. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam, desculpa, eu falei para vocês que foi um éfode, foi uma estola sacerdotal, uma roupa de sacerdote, tá? Que ele fez com aquelas riquezas. Então Gideão teve um fim ruim. Ficou claro para nós no capítulo 7, 8, os irmãos podem ler na casa outra vez se quiserem. O fim de Gideão não foi bom. Ele morreu no pecado e levou Israel a pecar. Agora, esse filho dele, Abimeleque, que era filho de uma escrava, tá? Lembra-se os irmãos que em Israel não era errado, até então, o homem que era casado podia ter várias mulheres, e suas concubinas também, era costume eles gerarem filho dela. Foi o que aconteceu. Só que tem um detalhe, os irmãos vão lembrar pela história bíblica. O filho da escrava, o filho da concubina, herdava as mesmas bênçãos dos filhos legítimos, filho de pai e mãe? O irmão Rodeci já balançou a cabeça que não, e a irmã Zita também. Exatamente, querido. Então existia um princípio em Israel de permissão. Deus permitia sim, o homem teve muitas mulheres, e permitir que ele também tivesse filho de concubinas, como foi o caso. Só que os filhos da concubina, eles não tinham direito da herança, e muito menos herdariam tronos, porque eles não faziam parte da geração da bênção. Só que Abimeleque era filho de uma concubina. Isso está no capítulo anterior, versículo 31. A sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho, a quem chamou pelo nome de Abimeleque. Então esse Abimeleque agora, irmãos, cresce no coração dele a ambição de ser rei. Se vocês pararem para pensar, o próprio nome dele era Abimeleque, que significa meu pai é rei. Então quando Gideão pôs o nome do filho dele de meu pai é rei, o que vocês diriam que passava no coração de Gideão? Teve um filho e colocou meu pai é rei, o nome do menino? Não é estranho? Está vendo, querido? Então, quando a gente faz uma leitura mais cuidadosa da Bíblia, a gente começa a interrogar e a entender que às vezes as pessoas não têm um coração tão puro diante de Deus quanto parece. Tá? Então, seguindo aqui, o que nós vamos contar no capítulo 9? Exatamente nos primeiros versículos, de 1 ao 6, nós vamos ver a ambição de Abimeleque. Ele ambiciona o reino e ele arma uma cilada. O que ele faz? Olha, Abimeleque, filho de Jerubaal, que na verdade nós já dissemos que é Gideão, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e disse a todos e a toda a geração da casa do pai de sua mãe: perguntai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, quem é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que só um domine? Ele tinha 70 irmãos,
de pai, porém com outra mãe. E tinha ele sozinho, filho da concubina. Aí ele pergunta, qual que é melhor? Que os 70 dominem sobre vós ou só um? Mas ele depois joga a seguinte conversa. Lembra, verso 3, verso 2, lá no finalzinho. Lembra também que eu sou o vosso osso e vossa carne. Ele foi exatamente na casa dos irmãos da mãe e incendiou o coração dos irmãos, filhos daquela mãe, contra os irmãos 70 que ele tinha, irmãos por par de pai. Então, querido, saiu numa missão tremenda. Ele consegue domar o coração daqueles irmãos dele, de Siquém, de tal maneira, e ele pega, junta, irmãos, uns homens, diz o versículo 4, que ele consegue juntar 70 peças de prata, tiradas do templo de Baal, com as quais ele alugou uns homens ociosos e levianos para segui-lo, montando um exército ali com aqueles homens. Quando você lê que ele montou um exército de homens ociosos e levianos, na verdade, e ele compra, ele aluga esses homens, quer dizer que quando ele falou assim, que ele alugou esses homens ociosos e levianos, ocioso é homem à toa, é homem que não tem serviço, né? Leviano é o quê? Pessoa leviana é uma pessoa má. Então ele montou um grupo de homem à toa, que não trabalhava, e leviano. Então, na verdade, sabe o que ele montou ali, irmãos? Na verdade, ele montou um grupo de mercenários. Mercenários são homens que cometem crime, matam, fazem um punhado de coisa por dinheiro, e é o que ele fez. Ele juntou esses homens à toa de tudo e montou um grupo, e com esse grupo, irmãos, ele intentava então assumir o reinado, o que de fato acontece por um curto período de tempo. Então a gente vê que com essa ambição dele, ele consegue montar esse grupo, só que ele pega, irmãos, e mata os 70 irmãos que ele tinha por parte de pai. Então, pare e pensa, um homem que se levanta contra seus irmãos e mata eles, esse homem está apto para governar? Pare e pensa. Mas é isso que o povo de Siquém, né, o povo quis. Foi isso que eles quiseram, né? Então, isso vai acontecer. Aí, o que acontece? Só que quando ele foi matar os 70, matar aqueles homens, um deles, chamado Jotão, que era o filho mais novo de Gideão, conseguiu fugir, ficou vivo. Aí esse Jotão chega, que nós vimos do versículo 7 ao 21, chega, sobe no monte Gerizim, e dizem que o monte Gerizim era um monte que ficava bem num vale entre montanhas. Então ele subiu ali, quando ele falou, a voz dele espalhou por toda a Siquém, pelo posicionamento que ele estava. E aí quando ele falou, ele gritou essa parábola, essa figura. O que é essa parábola, essa figura? Na verdade, essa parábola e essa figura é uma condenação que ele está lançando, e uma maldição sobre Abimeleque e sobre todo o povo de Siquém, que na verdade havia levantado Abimeleque como rei. Ou seja, havia levantado um homem mau, um homem que acabou de matar seus irmãos, levantar um homem mau para reinar sobre eles. Aí ele usa como figura uma floresta, que diz que as árvores foram até a oliveira, foram até a figueira, foram até a videira, pedindo para que elas reinassem sobre eles. Só árvore boa, oliveira, né, que dá o seu óleo, a figueira dá o doce do figo, a videira, né, dá o vinho que tanto agrada, alegra o coração do homem, alegra a Deus. Como nenhuma dessas árvores valiosas aceitaram, as árvores acabaram indo no espinheiro, e chamou o espinheiro e falou assim: Pinheiro, reina sobre nós. Espinheiro, aliás, reina sobre nós. O que é um espinheiro? Espinheiro é um ramo, uma árvore cheia de espinho. Que ramo, irmãos? Ou que árvore que é cheia de espinho? Me ajuda a lembrar aí. Que não dá para você chegar nela e entrar assim, tranquila. Igual você vai lá no pé de manga, por exemplo. Como é que é? Lustrosa. É isso. E arranha-gato. Até mesmo uma roseira. Antigamente tinha umas roseiras grandes, bonitas, não tinha? A gente encontrava torceira bonita de roseira. Irmãos, você não entra igual eu vou lá no pé de jabuticaba lá em casa e puxa jabuticaba. O mais que pode acontecer é um galinho aqui, outro ali, não tem espinho nenhum na jabuticaba, né? A própria uva, os irmãos já viram uma uva, uma parreirazinha, um pezinho de uva? Você pode ir sem medo, querido, que não vai te machucar em nada. Então, querido, eles foram na oliveira, uma árvore sem espinho, foi na figueira. Figueira é figueira, é uma coisa
bonita, a única coisa que tem na figueira é um pozinho de nada, não sei lá como é que eu falo, que dá na folha dela lá, às vezes é que tem que te dar uma coceirinha, mas não arranha. Foi na videira, na oliveira e nada. Então árvore boa nenhuma quis reinar sobre as árvores. Aí eles vão no espinheiro, chega no espinheiro e tem um diálogo com o espinheiro. Isso é parábola, igual Jesus contava as parábolas, irmão, o Jotão está contando. Quando chegou no espinheiro, falou: vem espinheiro e reina sobre nós. Olha o que o espinheiro falou: se na verdade me ungis rei sobre vós, então venha refugiar-se debaixo da minha sombra. Olha o que o espinheiro falou. O espinheiro falou: ó, vocês querem mesmo que eu reine sobre vocês? Então entre debaixo de mim e descansa. Olha como é que é um aviso de Deus, não é? Agora, mas aí o figueiro vai e começa a falar: mas se não, então saia fogo do espinheiro e consuma os cedros, as árvores frondosas, valiosas, né? Então aí logo em seguida, irmãos, Jotão começa a aplicar essa parábola dizendo: olha, se vocês agiram com sinceridade, fazendo o rei Abimeleque, ele está comparando Abimeleque a esse espinheiro, tá, irmãos? E comparando as outras árvores, a oliveira, a figueira, a videira, como os outros irmãos bons que tinha, mas eles preferiram o homem mau. Então ele falou: se vocês agiram com sinceridade, procederam bem, pedindo que Abimeleque fosse rei sobre a casa de nosso pai, né? Então vocês se usaram com ele de acordo com o que ele merecia. Agora, se vocês se levantaram contra a família de meu pai, mataram nossos irmãos e fizeram algo mal, vocês avaliem o que pode acontecer, aliás, o que vai acontecer com todos vocês de Siquém e com Abimeleque. Ele começa a dizer, né? Se, pois, verso 19, em verdade e sinceridade procedeste com Gideão e com a sua família, hoje então fique alegre com Abimeleque e também alegre-se convosco. Mas, verso 20, do contrário, saia fogo de Abimeleque e consuma a cidade inteira, né? E também, né, ele continua dizendo: e saia fogo da cidade inteira e consuma Abimeleque. E aí ele fugiu, ele jogou uma maldição: se vocês agiram bem, matando nossos irmãos e colocando ele como rei, então tudo bem, fica alegre. Mas se agiram mal, saia fogo então de Abimeleque, que vocês escolheram como rei, e queime toda a cidade, queime vocês. E saia fogo também da cidade e queime Abimeleque. Irmãos, aqui ele proferiu uma realidade que nós vimos ela acontecendo no final. Então Jotão está aqui fazendo o quê? Condenando eles por causa da atitude que de ter escolhido como rei um homem mau, que acabou de matar 70 pessoas, 70 irmãos seus. Porém, ele continua. Foi aí que o versículo 22 para frente, nós vamos encontrar o que, irmãos? Do 22 para frente, nós vamos encontrar uma coisa do mundo espiritual que você precisa pegar para a sua vida. Preste atenção no versículo 22 e 23. Quem puder ler alto o versículo 22 e 23, eu queria que lesse. Mas você precisa ler, você precisa acompanhar isso aí. Porque aqui tem uma atitude de Deus e do reino espiritual que você precisa começar a tirar de lição para a sua vida. Pode ler quem quiser o verso 22 e 23 só. Irmão, prestar atenção, desde a irmã Penha de lá até eu aqui na frente prestar atenção, que ele reinou, ó, Zita leu que ele tinha reinado 3 anos. Então o primeiro rei de Israel, na verdade, os irmãos vão entender que não foi Saul. Saul foi o primeiro escolhido por Deus, porque esse homem usurpou o reinado, e ele reinou em Israel. E ele já tinha reinado 3 anos. Então presta atenção, irmãos, que isso é para a sua vida espiritual, para você tomar cuidado com o mundo espiritual. Está dizendo aqui que depois que ele reinou 3 anos, Deus enviou um espírito mau para que agisse entre Abimeleque e o cidadão da cidade. Deus, não foi o diabo, irmãos, que se irandou e que entrou e fez o que quis. Deus. Então, se você entender isso, você vai tomar muito cuidado com o mundo espiritual, porque aqui tem lição para a nossa vida. Não foi o diabo, irmãos, que entrou lá. A gente não costuma dizer que o diabo não pede licença? Já ouviu essa frase, diabo não pede licença? Então, muito enganado quem pensa assim. Diabo pede licença, Deus, para entrar. E aqui é um caso. Um espírito, Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e a cidade. Criou um desentendimento entre eles. Então, querido, você está vivendo desentendimento na tua casa,
você está vivendo desentendimento em alguma situação, você está vendo que a coisa está ruim, preste atenção, no mundo espiritual tem coisa acontecendo. Eu já vi gente pedindo oração por causa do trabalho, que tá ruim. Eu já vi gente pedindo oração por causa da família. Hoje mesmo fui fazer uma visita, a pessoa chorou comigo. Pastor Edgar, me socorre, eu preciso de ajuda no meu casamento. Então, o que está acontecendo? O mundo espiritual está agindo no meio daqueles dois, causando estrago. A gente não consegue ver, mas a Bíblia está dizendo para nós aqui. Então, é essa lição, querido, que você tem que ler a Bíblia e puxar ela para você. Pega depressa. E aqui está dizendo, o versículo 22 para baixo, até o motivo pelo qual Deus enviou um espírito mau para criar uma contenda entre Abimeleque. Lembra que Abimeleque foi escolhido por eles para ser rei. Se quem escolheu Abimeleque, nós acabamos de ler nos primeiros versículos. Então Deus desagradou dele ter feito aquela coisa louca de ter matado os seus irmãos e criado aquela rebelião ali, que Deus então agora envia esse espírito mau entre eles para criar um desentendimento. Está escrito aqui, olha o versículo 24, Calzita leu até o 23. Mandou isso, irmão, mandou esse espírito mau para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, como também o sangue deles, recaísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre o cidadão de Siquém, que lhe ajudaram a matar seus irmãos. Então, querido, nada acontece por acaso. Sempre tem uma semente plantada no passado, que abriu direito para que o reino espiritual agisse, e Deus, de certa forma, fizesse como fez aqui. Permitiu, enviou um espírito mau para poder criar aquele problema todo. Não foi Deus que foi lá fazer o mal, porque Deus não faz o mal para ninguém, mas Ele enviou quem faz o mal. Amém, igreja? E tá claro? Isso, exatamente. Pastor Márcio, já adiantou lá a última frase do meu negócio que está escrito aqui, que estaria lá, é o que o pastor Márcio falou, cumpriu o versículo 20. Então, igreja querida, se você ler a Bíblia desse jeito na tua casa, você vai crescer demais da conta. Quando você for ler o roteiro, não lê o roteiro só para arriscar que leu, lê assim, igual nós estamos fazendo aqui. O que está acontecendo nesse capítulo? Como é que Deus agiu? E tira a lição. Então nós estamos vendo aqui, o que Deus agiu? Nós estamos vendo um menino que se rebelou, que quis ser rei, que enganou um povo de Siquém, foi lá, matou 70 irmãos, o único irmão que sobrou foi e lançou uma profecia que foi uma condenação contra o que eles fizeram, e aí agora nós estamos vendo desenrolar que a condenação vai acontecer, porque não aconteceu ainda, mas um espírito mau da parte de Deus, enviado por Deus, foi lá perturbar o relacionamento entre eles. Então, querido, os irmãos se lembram de um outro texto na Bíblia Sagrada que fala que um espírito mau, também enviado por Deus, perturbava alguém? Sim. Está vendo, querido? Eu preguei aqui um dia, mas infelizmente eu falo umas coisas, tem gente que acha que eu invento, tem gente que acha que o pastor Edgar está viajando na maionese. Eu não gosto de inventar nada, irmãos, eu gosto só da Bíblia. Então eu amo a Bíblia Sagrada, eu não fico escutando pregação de YouTube, eu gosto da minha Bíblia, tanto que eu glorifico a Deus, que eu tenho muita Bíblia, que a igreja me dá muita Bíblia, eu tenho várias Bíblias que a igreja me dá, eu risco todas elas e gosto, mas você precisa tirar essas lições. O diabo não mete o nariz, irmãos, para persirandar a vida de ninguém, você não vai contar isso na Bíblia em lugar nenhum, sendo que a pessoa não tenha dado uma oportunidade para ele, não existe, você não vai encontrar, querido. Você me encontra e me mostra, mas você tem que ler a Bíblia toda, não pode só pôr o dedo lá e ler. Você vai ver que com Adão e Eva, o diabo se irandou porque eles deixaram. Você vai ver que ao longo da Bíblia inteira já deixaram. Pedro, Jesus chegou a avisar para Pedro, cuidado, Pedro. O diabo pediu para se irandar com vocês e eu intercedi por você, mas mesmo assim lá na frente ele se deu mal. Então, querido, isso são princípios de Deus que não falham. Então não justifica a gente sofrer nas garras do diabo, desde que a gente compreenda, o diabo não invadiu a nossa vida, o diabo encontrou um lugar um dia. É essa a verdade. Nunca vai acontecer algo conosco que não tenha sido uma permissão de Deus, porque nós um dia, por fraqueza, sei lá, por algum motivo, permitimos que isso acontecesse. Nós já vimos que até Jó mesmo disse, tudo o que eu temia me sobreveio.
aflição, angústia. Quando ele diz que o que eu temi me sobreveio, está na cara então que ele tinha medo que aquilo acontecesse com ele. Medo, temor. Mas vamos seguir, tá, irmãos? Porque nossa intenção aqui é concluir com esse capítulo aqui, para a gente seguir para casa e a semana que vem continuar. Então veja bem, que o espírito mau, Deus enviou para que criasse ali uma contenda entre Abimeleque e Siquém, exatamente porque Deus não havia agradado da violência que Abimeleque praticou contra seus irmãos, 70 irmãos, e muito menos quando Siquém, o povo inteiro, né, se juntou a Abimeleque para esse mal. Então, para isso, nós vamos encontrar logo o seguinte, que surge na história um camarada chamado Gaal, que ele se levanta contra Abimeleque, né? Nos versículos seguintes vai mostrar para nós. O que acontece? Gaal se levanta contra Abimeleque, e ele, o que ele faz? Incita Zebu, que na verdade Zebu aqui é um oficial da cidade, tá, irmãos? Zebu era o governador da cidade, verso 29, tá isso escrito para nós aqui. Deixa eu ver se eu vi, desculpa, verso 30. Ouvindo Zebu, o governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Obed, acendeu-se a sua ira. Então Zebu, irmãos, ele é incitado contra Abimeleque, e ele então acaba de certa forma fazendo com que Gaal se levante contra Abimeleque. Abimeleque é o rei que eles escolheram, o rei mau. O que acontece então nos versículos seguintes? Abimeleque vence Gaal e também vence a cidade de Siquém. Mas Abimeleque, irmãos, acaba sendo morto quando ele foi atingido por uma pedra. Uma mulher pegou uma pedra de moinho de cima de uma torre, soltou a pedra pum, bateu na cabeça de Abimeleque, e a palavra de Deus diz que rachou a cabeça dele, no caso, né? Quebrou, o verso 53 diz que o crânio dele quebrou. E quando o crânio dele quebrou, ele viu que ia morrer, ele pega e fala com o escudeiro dele, o menino que carregava as lanças para a guerra: pega a tua espada, a tua lança, né, e me mata, para que não aconteça de que eu morra com essa pedrada. E corre aí o boato que uma mulher tirou a minha vida. Era vergonhoso e desonroso um homem em Israel morrer pelas mãos de uma mulher. Morrer pelas mãos de um homem era uma coisa, morrer pelas mãos de uma mulher era vergonhoso. Aquilo era humilhante. Era a morte mais desastrosa que podia acontecer. Então o que ele faz? Ele comete suicídio. Ele pede o menino para matar ele. O menino vai, pã, e mata. Aí ele morre. E o texto termina dizendo assim, versos 56 e 57. Desta forma, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que ele tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. E verso 57, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. Assim, a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. É o que o pastor Moacir falou ali. Então, quer dizer, o versículo 20, quando Jotão diz que se de fato Deus não agradava e se eles estavam fazendo coisa errada, deveria sair fogo de Abimeleque, consumir o cidadão de Siquém. E também deveria sair fogo do cidadão de Siquém e consumir Abimeleque. E foi o que aconteceu. Nessa matança, Abimeleque acabou matando os homens de Siquém, mas aconteceu que os homens de Siquém, uma mulher, acabou matando Abimeleque, fogo, e sobre a cabeça dele, porque a pedra caiu onde? Na cabeça dele. Então, queridos, assim a gente tira desse texto lições para a nossa vida. A gente tira algumas lições e a gente precisa colocá-las em práticas. O que a gente pode tirar? Primeiro, que quando nós nos unimos para praticar a maldade, Deus não se agrada. Abimeleque se uniu com os homens de Siquém para matar os seus irmãos e ele se tornar rei de Israel. Deus não agradou. Então, quando a gente pratica o mal, Deus não agrada. Por isso você tem que tomar cuidado com quem você se une. Cuidado, irmãs, mulheres, quando você se une com outra irmã, com outras irmãs, para praticar o mal. Cuidado, irmãos, homens, quando se unem com outros homens para praticar o mal. Foi o que eles fizeram. E eles praticaram o mal na surdina, irmãos. Foi tudo escondido. Juntou com os homens de Siquém, incitou os homens contra os outros irmãos dele que poderia algum reinar. E aí, na verdade, não ia reinar porque Deus não queria rei. Ele incitou na surdina, fez um motim, levantou-se contra eles, foi lá e matou os homens justos. E o homem mau se tornou rei. Deus guardou aquilo
deixa que você vai ter meu tempo. Ele reinou 3 anos. Depois de 3 anos, Deus executou o juízo. Olha, irmãos, às vezes a gente faz um mal e pensa que o mal não vai voltar para nós. Deus não tem pressa. Esperou 1 ano, esperou 2, esperou 3 e pã, foi lá e degolou com ele. Então, queridos, primeira lição, conclusão que a gente pode tirar: quando nós nos unimos para praticar o mal, isto não agrada a Deus e fica guardado para que Deus, no tempo certo, ele tome atitude. Aí depois, o que a gente vê dentro do texto que nós lemos? Que Israel continua insistindo em ser infiel a Deus. E como consequência, Deus os rejeita mais uma vez. Israel continua insistindo: nós não vamos obedecer, nós vamos ser mal, nós vamos matar, nós vamos adorar isso, adorar aquilo, nós vamos levantar um rei, e Deus não agrada. Então, queridos, que você preste atenção. O diabo, ele é muito sorrateiro. O diabo trabalha na surdina, trabalha escondido. Às vezes é um pensamento, às vezes é uma vontade, às vezes é uma palavra, e aquilo se torna atitude, e no reino espiritual, aquilo se torna peso. Lembra que eu falei que Deus não tem 2 pesos nem 2 medidas? Ele tem um peso e uma medida. Deus só vai juntando lá o que está de contrapeso, né? Peso, balança funciona, não é peso e contrapeso? Você coloca aí um pacote de arroz, né? Depois você tem que ir colocando peso até aquilo equilibrar, peso e contrapeso. O que funciona no reino espiritual é isso. A gente vai praticando as maldades, depois Deus vai colocar aquilo lá, para equilibrar aquilo. E aí? O mesmo peso que tem cá, tem que ter do outro lado. Não é assim? Ou não é? Não é? Balança não é assim? Mesmo peso que tem de um lado, ele tem que ter do outro. É o que acontece. É o que nós vimos. O camarada matou 70 irmãos, enganou, usurpou, se tornou rei. Fica tranquilo. 3 anos depois, Deus manda um espírito mau e destrói aquele trabalho que foi feito, daquela amizade para o mal. E aí acaba matando todos eles, Deus fazendo juízo, tá? Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, te ajuda e compreenda: nossas atitudes têm valor no reino espiritual. Tudo que a gente faz de bom tem valor, tem peso. Tudo que a gente faz de errado e de mal tem valor e tem peso. Então vigia, irmão e irmã, das conversinhas que às vezes a gente tem com relação a uma pessoa ou outra. Pode ser uma semente boa, boa coisa, Deus vai te devolver. Pode ser coisa ruim, coisa má coisa nós vamos colher. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, tementes a Deus o tempo todo. Amém? Obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ficar só com a tua palavra, não queremos nada além, mas também não queremos nada menos do que a tua palavra. Ajuda-nos a aplicar essas lições às nossas vidas, para nós termos um pouco mais de temor do Senhor, sabendo que nossas atitudes são medidas pelo Senhor, e a seu tempo o Senhor dá-nos fruto daquilo que nós fazemos, assim como vimos nesta palavra. 3 anos depois, o Senhor julgou toda a maldade de Abimeleque, ó Pai, e de Siquém. Pedimos misericórdia e graça, perdão pelas sementes que plantamos, sementes más, pedindo ao Senhor que entra com providência, Pai, não nos permita, ó Deus, colher maus frutos, pois arrependemos dos nossos pecados e pedimos a Tua graça sobre cada um de nós. E ajuda-nos a plantar bons frutos, ó Deus, boas obras, para as quais o Senhor nos chamou, para o louvor da glória do Teu nome. Apresentamos a Ti também essas pessoas, meu Deus, que estão doentes, enfermas, e pedimos a ajuda do Senhor. Manifesta a Tua graça, o Teu poder sobre a vida de cada uma delas. Muito obrigado a Deus mais uma vez. Te agradeço e peço que nos levem em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, te dê uma ótima noite, irmãos. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser.